clareza nós já recebemos aqui desse culto. Eu estava ali me derramando na hora do louvor. Tanta coisa boa que Deus vai liberando sobre nós. Não sei se você consegue perceber essa presença, essa unção de Deus que é real nesse lugar, mas é isso que faz toda a diferença. Você não veio para uma reunião qualquer, você não está em um barracão qualquer. Eu sempre digo que se não fosse a presença de Deus, isso aqui era só um barracão. Se não fosse a presença de Deus, isso aqui era só uma palestra. Se não fosse a presença de Deus, isso aqui era uma reunião qualquer. Mas porque Deus está aqui, e porque não só Ele está, mas se manifesta no nosso meio, a reunião passa a ser culto, a palestra passa a ser uma pregação, e o barracão passa a ser uma igreja. Você está num ambiente profético, amém? É muito importante que a gente tenha consciência profética do que está acontecendo. Por mais que você tenha vindo aqui sem ter entendimento algum, me convidaram, eu cheguei, eu liguei o link do culto agora, porque alguém me enviou. Entenda, o que está acontecendo não é nada natural, e não é nada sobre você, é tudo sobre Cristo, amém? Então entenda, é sobre o que Cristo vai fazer, é sobre o que Cristo já fez, é sobre Ele na nossa vida. Se você tiver esse entendimento, então você vai receber tudo o que o Senhor preparou para nós aqui nessa noite. Amém, irmãos? Glória a Deus. Bom, nesses dias em que eu estive viajando, no domingo passado, quando eu deitei na cama, já tinham 12 dias que eu estava rodando sem parar. Eu lembro que eu deitei na cama e o teto rodou. E eu estava assim, cansado, correndo bastante mesmo e cansado. Porém, muito animado e motivado no Senhor. Em algumas dessas viagens, eu procuro mesmo assim, fazer de modo intencional. Quando eu estou ministrando numa conferência, eu me preparo para chegar lá pelo menos uma reunião antes da que eu vou ministrar. Porque eu quero receber, eu quero sentar, eu quero receber. Porque quem para de aprender, também deve parar de ensinar. Em 2 ocasiões, em que eu cheguei naquela conferência, o pastor falou, mas você ministra só amanhã. Eu falei, mas eu vim hoje para ouvir. E nessas 2 reuniões, irmãos, há algum tempo Deus tem enchido meu coração com uma palavra. Eu quero repartir ela com você. Mas nessas 2 reuniões, eu fui a primeira pessoa a sair da minha cadeira e correr para o altar, porque era tudo para mim. Eu me lembro que uma delas eu até fiquei com vergonha, porque depois que eu corri para o altar, o pastor falou, agora eu quero que os pastores que estão aqui vão orar com as pessoas. E eu já estava lá esperando para receber uma oração. Mas nas 2 ministrações, era sobre o mesmo assunto. O assunto que Deus vinha tratando no meu coração. O assunto que Deus vinha me levando no secreto à profundidade. E é sobre esse assunto que há 3 semanas, mais ou menos, Deus vem enchendo meu coração, que eu quero falar com você aqui hoje. Sobre sermos satisfeitos em Deus. Repita comigo, satisfação. Amém? Pergunte para quem está do seu lado, você está satisfeito? Como é que você está? Como é que anda a sua vida? Você está satisfeito em Jesus? Abra sua Bíblia comigo, Gênesis capítulo 2. E depois nós leremos também Filipenses no capítulo 4. Eu quero que você fique muito atento, e se você pode, pegue um papel, uma caneta, anote, por favor. O que nós vamos compartilhar aqui são verdades que nós já repartimos há anos com os irmãos. Talvez nós vamos falar de um jeito diferente, talvez com exemplos diferentes, talvez até mesmo os exemplos que vocês já conhecem. Mas é o assunto central da Bíblia. E o que nós falaremos aqui hoje, irmãos, é um segredo. É sobre aquilo que faz a sua vida ter sentido e significado. É o que pode dar cor para algo que está branco e preto sobre você hoje. Eu quero repartir essa verdade bíblica que mudou a minha história. Eu quero repartir com você hoje. Gênesis capítulo 2. Perceba que capítulo 2, no verso 16, é Deus então dando orientações para Adão e para Eva sobre como eles deveriam agir. Então diz assim, capítulo 2, verso 16. E o Senhor ordenou ao homem, coma
livremente de qualquer árvore do jardim. Diga comigo, coma livremente. Então perceba, a orientação aqui é clara. Capítulo 2, verso 16. Coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Agora, capítulo 3, verso 1, de Gênesis ainda, você vai ver a serpente agora distraindo, distorcendo o que Deus falou e distraindo a Eva. Então a serpente, capítulo 3, verso 1, diz assim: ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher, qual que é a pergunta dela para a mulher? Foi isso mesmo que Deus disse: não comam de nenhum fruto das árvores do jardim. Foi isso que Deus falou? Foi isso que nós lemos anteriormente? Mas a serpente, ela distorce as palavras de Deus. Foi isso que ele falou: não coma de nada do jardim? Nós vamos entender um pouquinho disso depois. Agora Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4. Aleluia. Então, no verso 11, Paulo vai fazer uma declaração que é uma das minhas favoritas, que ele faz em toda a Bíblia. Ele diz assim: eu não estou dizendo isso porque eu esteja necessitado, pois eu aprendi a viver. Aí aqui, irmãos, existem várias palavras. Aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Existe outra palavra que vai dizer assim: aprendi a viver contente em toda e qualquer circunstância. Há uma outra palavra que é: aprendi o contentamento em toda situação. Mas há uma palavra que eu quero pedir que você escreva aí na sua Bíblia, porque ela é a mais próxima do que é o original no grego, que é: pois aprendi a viver satisfeito em qualquer situação. Satisfeito em qualquer circunstância. E ele diz assim, verso 12: eu sei o que é passar necessidade, eu sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo. Qual é o segredo dele? Eu aprendi o segredo de viver contente, satisfeito em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Qual é o segredo de Paulo? Ele vai dizer então no verso 13: tudo posso naquele que me fortalece. Meu segredo é esse. Se eu tenho muito, se eu tenho pouco, se me falta ou se me sobra, se eu tenho comida ou não tenho, eu aprendi o segredo da satisfação. Eu aprendi que o segredo da satisfação é: eu tenho Ele, eu tenho Ele, isso me basta. Feche os seus olhos, por favor. Eu quero te pedir para fazer uma oração sincera diante do Senhor. Por favor, ore a Deus agora. Peça a Ele: Senhor, ministre o meu coração. Fala comigo, Deus, fala comigo, fala comigo. O Senhor não é um Deus de desperdício. Há uma unção, há uma presença doce aqui. Há um movimento do Teu Espírito Santo. O Senhor não é Deus de desperdício. O Senhor me trouxe aqui. E cada um dos irmãos que estão aqui, aqueles que estão acompanhando pela internet, aqueles que vão ouvir essa mensagem depois, em cada um eu sei que o Senhor quer liberar algo novo dentro de nós. Por isso nós te pedimos, Espírito Santo, sonda os nossos corações, cava fundo em cada um de nós, mexe com nossas motivações mais do que as nossas atitudes. Troca nossas atitudes ao mudar os nossos valores de dentro para fora. Mas nessa noite a minha oração é que cada um de nós saia daqui satisfeito por ter uma única coisa: a sua presença. Em nome de Jesus. Amém. Amém, aleluia. Bom, eu ouvi de um amigo meu uma história há alguns dias. Esse meu amigo, ele estava acompanhando um grande empresário. E esse empresário estava passando um momento muito difícil na sua vida e pediu para ele acompanhá-lo. E eles foram. Esse meu amigo é um pastor, é um psiquiatra também, mas ele é um pastor. E ele foi acompanhar esse homem riquíssimo, riquíssimo.
Eles estavam voando no jato particular desse grande empresário, que não tem noção de toda a riqueza que ele tem. Então esse pastor, ele conta que quando eles pousaram no aeroporto, esse homem olha pela janela e começa a chorar demais. O empresário, ele chora e ele fala: por que o senhor está chorando assim? O que aconteceu? E ele aponta e ele fala: você está vendo aquele rapaz lá? Sabe aquele rapaz que fica no aeroporto dando sinal assim, ó, com a luzinha? O rapaz com uma bota velha, uma calça gasta, com a luzinha dando sinal. E ele dava o sinal para onde o avião tinha que ir. E ele sorria. Aquele homem olhou pela janela e falou assim: eu estou chorando porque eu estou com inveja daquele rapaz lá fora. Eu queria ter a vida dele. Olha o sorriso dele. Parece que esse homem está feliz. E ele dizia: e eu que pareço ter tudo, eu não tenho nada. Eu não encontrei ainda. E agora eu vivo com inveja de um simples orientador, estacionador, não sei como é que chama, flanelinha de aeroporto. Esse pastor que contou que estava lá com ele, essa cena, ele falou assim: nessa hora eu concluí duas coisas. A primeira conclusão que esse pastor teve, ele disse: pessoas não invejam coisas. Sabe que às vezes a gente aprendeu que a inveja é sobre coisa. Ele falou: não é. As pessoas não têm inveja de coisas, elas têm inveja de como as pessoas se sentem satisfeitas ao possuir coisas. Na verdade, o que elas estão invejando é o que elas imaginam que a pessoa está sentindo ao possuir aquilo. E às vezes, irmãos, eu costumo dizer que a inveja nem sempre é do que tem menos para o que tem mais. Algumas vezes é como esse caso: o homem era dono de um jato de milhões de reais, mas tinha inveja de um operáriozinho que estava ali, porque ele imaginava que aquele homem estava completamente satisfeito. A segunda conclusão que esse pastor tem, e ele fala isso, é: felicidade não é sobre possuir mais. Felicidade é sobre celebrar e ser satisfeito com aquilo que eu já possuo. Se você quer de fato viver uma vida plena, você precisa aprender, irmãos, a celebrar e se sentir satisfeito com aquilo que Deus já colocou sobre você. Alguns anos, eu e Suelen fomos chamados para fazer uma visita. Essa família hoje é convertida, são irmãos nossos, eles não são daqui. Hoje eles moram numa outra cidade. Mas há alguns anos nós fomos chamados para fazer essa visita. Nós nem sabíamos para onde a gente estava indo, eu e Suelen. Chegamos no endereço a pé. Nós não tínhamos carro. Vamos andando de noite, chegamos no endereço. E quando nós chegamos, irmãos, era a maior mansão que eu já tinha visto na minha vida. Eu me lembro, eu e Suelen, não sei se vocês são assim, os casais. A gente foi entrando pela casa e um vai apertando a mão do outro. Sabe como que é aquela coisa do sinal do casal? Vocês têm esse sinal ou não? Vai dando sinal, meu Deus do céu, o que é isso? Parecia um palácio. E nós entramos, irmãos, naquela que seria a maior mansão até então que a gente tinha entrado. Eu nem conseguia imaginar. Quando nós entramos, nós passamos pela garagem daquela família. E eu nunca tinha visto tantos carros numa só garagem, nem daquele padrão, daquele nível. E nós entramos para atender aquela família, completamente destruídos, buscando a morte, pedindo a morte. Destruída completamente a família, morando no lugar mais lindo que eu já tinha visto. E quando nós fomos conversar com eles: o que está acontecendo? O que vocês têm? A gente passou tanta vergonha, irmão, naquele lugar. Porque em um momento, quando a gente entrou assim numa sala, parecia ser uma sala, eu nem sei o que era aquilo, tinha tanta joia numa mesa, e a Suelen falou: não sabia que vocês vendiam joia. Ela falou: não, é tudo minha. Mas tinha tanto que parecia que era uma loja de vender joias. Que vergonha. E aí nós perguntamos: o que está acontecendo com vocês? O que está acontecendo? Eles diziam: nós não sabemos. Nós não sabemos. Nós pensávamos que quando nós tivéssemos a casa dos sonhos, ia resolver. Mas não resolveu. Nós pensávamos que quando a gente adquirisse esse carro, aquele outro carro,
ia resolver, mas não resolveu. E nós pensávamos que ter dinheiro seria tudo, mas não resolveu. Nós fizemos as viagens mais maravilhosas, mas não resolveu. E eles chorando diziam: a gente queria ter a sua vida. Nós oramos com eles. E eu me lembro, irmãos, eu e Suelen saindo aquela noite, tarde da noite, caminhando a pé para o nosso apartamento pequeno e alugado. A gente não tinha dinheiro para comer uma pizza naquela noite, mas andamos pela rua celebrando e dizendo: nós temos tudo que precisamos, não nos falta nada. Esse é o segredo da vida com Deus. É você entender, irmãos, que você já possui tudo o que você precisa, não te falta nada. Davi disse isso: Ele é o meu pastor, eu não estou sentindo falta de nada. Eu me lembro o dia em que Deus ajustou isso no meu coração. Eu me lembro do lugar onde eu estava, da maneira como eu estava. Isso há mais de 15 anos. Era o dia do meu aniversário. E eu sentei. E eu me senti no direito de que era o meu aniversário, me senti no direito de pedir coisas para Deus. Eu pensei: eu vou fazer uma lista. E eu comecei a fazer uma lista, irmãos, pensando: Deus vai me aprovar, é meu aniversário. Quem sabe Ele diga: hoje é o dia, como se eu estivesse esfregando uma lâmpada mágica e fosse sair um gênio, ia me dar o que eu queria. Sabe, irmãos, a princípio pareceu uma boa ideia fazer aquela lista de coisas que eu acreditava que eu precisava para ser mais feliz. Eu comecei a fazer uma lista de tudo o que me faltava. Irmãos, uma altura daquela lista, olhar para tudo que me faltava, pensar em quanto tempo eu demoraria para ter tudo aquilo, me comparar com outras pessoas, porque normalmente o que nos falta também tem relação com a comparação, que eu olho para o irmão e falo: eu queria ter o que ele tem, e a comparação é sempre injusta, é péssima para nós. Então, irmãos, em uma altura, o que eu pensei ser uma boa ideia, de repente estava me deixando tão angustiado, eu olhei para aquela lista de coisas que eu queria na minha vida, e eu me senti mais vazio do que antes de fazer aquela lista. E eu comecei a olhar para aquela lista, e eu fiquei angustiado, porque era muita coisa que me faltava. E eu me comparava a um pastor, eu me comparava a outro líder, e eu dizia: por que ele tem? Por que eles chegaram nisso? Senhor, me dá também. Eu nunca vou me esquecer, porque naquela madrugada eu ouvi a voz de Deus, como poucas vezes eu ouvi. Algumas vezes a gente diz que ouve, e a gente ouve no coração, não é verdade? Às vezes diz: Deus falou comigo, e às vezes é uma impressão. Mas naquele dia eu ouvi a voz de Deus, e a voz de Deus falava comigo, e a frase era: nunca desconfie da minha bondade. Enquanto você faz isso, Cezinha, você desconfia da minha bondade, você desconfia do Deus bom que eu sou. Pare com isso, pare com isso. Irmãos, naquele dia eu fui orientado por Deus a fazer uma lista daquilo que Ele já tinha me dado, a olhar para tudo que Ele já tinha feito na minha vida. E eu percebi como eu estava sendo tolo, imaturo, porque a lista certa era aquela onde Deus já tinha feito tudo que Ele tinha me prometido. O Senhor falou comigo nesse dia: assim como eu prometi para os levitas, eu estou cumprindo na sua vida. A sua herança sou eu, e não te falta a minha presença. Você está angustiado à toa. Depois dessa experiência, você tem me acompanhado ao longo dos anos, todo dia do meu aniversário. Você me encontra aqui nesse altar todo domingo depois do meu aniversário, pregando o Salmo 116, verso 12, que é: o que eu darei ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem comigo. Eu aprendi uma lição preciosa. A lição preciosa que eu aprendi é: o segredo da vida com Deus é viver satisfeito tendo Ele na minha vida. Diga para quem está do seu lado: não te falta nada, o Senhor está na sua vida. Não te falta nada, por favor. Há um autor, eu li esse livro na faculdade ainda, ele é um filósofo. O nome desse autor é André Comte Sponville. Ele é um filósofo. Eu não sei se todo o livro dele vai dar para você ler, mas esse livro, chamado Felicidade Desesperadamente,
foi um livro muito importante para mim. O autor fala sobre o dia em que ele descobriu que o ser humano carrega em si, é inerente ao ser humano, o desejo. E ele diz, o ser humano não só deseja, mas ele deseja desejar. Ele diz, se você não se ocupar em encontrar um caminho, um propósito para a sua alma, para as coisas que você deseja, você vai viver e vai passar toda a sua vida trabalhando para desejar. E quando você alcançar, você vai desejar mais um pouco. Então ele conta no livro que era Natal. E todo ano o filho dele aguardou chegar o Natal, porque no Natal eles iam dar para o filho um presente muito especial, um presente caro. Então eles ajuntaram dinheiro, o filho esperou o ano inteiro, e chegou o dia em que eles foram entregar o presente para o menino. E quando o menino veio na sala, naquela manhã tão aguardada, ele abre o presente, e ele se encontra com aquilo que ele desejou o ano inteiro. Ele diz que o filho dele abraça o presente e fala assim para ele, pai, e o que é que eu vou ganhar ano que vem? Ele falou, eu entrei em crise. Eu pensei, agora esse menino está satisfeito. Agora ele tem o que ele tanto desejou. Mas ele falou, eu descobri da maneira mais difícil que o ser humano tem desejo de desejar. E é por isso que é tão difícil a gente se encontrar satisfeito. É por isso que é tão difícil a gente dizer, eu tenho tudo que eu preciso. Eu já estou pleno. Eu já possuo aquilo que é de maior valor. Eu encontrei o verdadeiro tesouro, a pérola de grande valor, já está comigo. É por isso, irmãos. Provérbios, capítulo 30, verso 15, a Bíblia diz, a sanguessuga tem 2 filhas. E as 2 filhas da sanguessuga são Dá e Dá. Vocês lembram desse texto? E ele diz assim, essa geração, ele vai descrevendo uma geração que desonra os pais, que desonra a Deus, que não vive a sabedoria de Deus. E ele diz, elas são como sanguessugas e elas têm um nome. O nome delas é Dá, Dá, Dá. Irmãos, e se a gente entrar nisso, nós nunca vamos parar. E viveremos uma vida, mesmo que em ambientes de Deus, em ambientes de culto, em ambientes assim como você está hoje. E ainda assim você sairá sempre frustrado, a não ser que Deus resolva isso no seu coração. Olha o que a Bíblia vai dizer em Tiago. Tiago fala de onde nascem todos os pecados. Tiago capítulo 1, verso 14, Tiago diz assim, mas cada um é tentado, quando atraído e engodado, enganado, envolvido pela sua própria concupiscência. Essa palavra concupiscência, ela traduzida é por seu desejo desordenado, pelo seu desejo desenfreado. Então ele diz assim, depois de havendo a concupiscência concebido, ela dá a luz ao pecado, e o pecado sendo consumado gera morte. Olha o que ele está dizendo, a tentação sempre será sobre desejos desordenados da sua vida. E quando você cede a esses desejos desordenados, então isso produz o pecado, e o pecado produz a morte. O que ele está dizendo, onde é que nasce tudo? Nasce em a gente não resolver esses desejos que deveriam ter sido supridos no próprio Deus. Mas como não supriu, é o dia todo dá, me falta algo, e nunca me sobra nada. Você já percebeu isso? Então entenda, quando a gente vai para Gênesis, o texto que nós lemos aqui no início, a gente vai lá para Gênesis que fala da origem do pecado. A origem do pecado, a conversa da serpente com Eva, é onde tudo começou. Nós olhamos para a raiz do pecado, e na raiz do pecado existe uma ação diabólica, levando o homem a olhar exatamente para aquilo que ele não tem. Você já percebeu? Perceba a conversa da serpente com Eva. A conversa da serpente com Eva foi assim, ei, olhe para o que você não tem. Você percebe? Ela fala assim, não foi isso que Deus te falou? Foi isso que Deus te falou? O que foi que Deus te falou? Ele falou, não coma de nenhuma árvore do jardim. Irmão, foi isso que Deus falou? Não, Deus não falou isso. Mas o inimigo, para nos envolver, para nos pegar, ele vai dizer, perceba o que está te faltando. Perceba o que você ainda não tem.
Perceba aquilo que você, por mais crente, dizimista, fiel, e você diz, não, eu faço tudo direitinho, por que comigo não acontece? Você já fez isso? Essa é aquela autopiedade que sempre será gerada por Satanás. É o início. É a sua concupiscência dando a luz a um pecado. Daqui a pouco, irmãos, pessoas vão dizer, eu fiz, mas olha só, era necessidade. Então a serpente, ela vai dizer, não é bem assim. Ele falou que você vai morrer, não é bem assim. O que ela está dizendo é, desconfie da bondade de Deus. Olhe para o que você não tem. Perceba aquilo que você ainda não possui. 3 coisas a serpente está falando aqui para enganar o homem, para levá-lo ao pecado. A primeira é, desconfie da bondade. Deus não é tão bom assim. Se Ele fosse bom, Ele não te deixava passar pelo que você está passando. Se Ele fosse bom mesmo, Ele te dava mais dinheiro. Por que você está passando necessidade assim? Se Ele fosse bom mesmo, Ele te curava dessa enfermidade. Se Ele fosse bom mesmo, Ele te arrumava um marido, uma esposa. Se Ele fosse bom mesmo, Ele resolvia seus problemas. Então perceba que essa é a jogada do inferno. Desconfie da bondade. Ele não te deixa tocar naquilo. Ele é assim, olhe para aquilo que você não tem. Irmãos, se você está olhando para aquilo que você não tem, é uma questão de tempo, e você não estará mais nem entre nós. É uma questão de tempo. Se o seu foco está nisso, é uma questão de tempo, e você cairá. Mas a serpente também, em outras palavras, ela está dizendo, desconfie do amor de Deus. Ele não te ama tanto quanto Ele ama outros, porque para outros Ele dá. É para você que Ele não está dando. Em terceiro lugar, Ele diz, desconfie da sabedoria de Deus. O que a serpente está dizendo para ela é, o que Ele falou não é bem assim. Ou seja, a serpente está dizendo, eu até sei mais que Ele. E se você comer, você vai se tornar como Ele. Desconfie da sabedoria de Deus. Você percebe, irmãos, que o que a serpente diz que Deus falou não é o que Deus falou? Deus disse para Adão e para Eva, as palavras de Deus são, comerás livremente de todo o fruto que dá no jardim. Olha o que Deus está dizendo. Se por um lado você tem a serpente dizendo, olhe para o que você não tem, por outro lado você tem Deus dizendo, olhe para tudo o que eu já te dei. Você percebe a diferença? Olhe para tudo que eu já te dei. Olhe, perceba, Ele está dizendo, coma de todas as árvores do jardim. Apenas dessa eu estou te dizendo, essa eu não vou te dar. Essa você não vai tocar. E você pode espernear, isso não é seu. Pare de viver com esse desejo desordenado. Isso não é seu, mas veja tudo que eu já te dei. Então quando é que nós caímos de fato na cilada da serpente? Nós caímos em primeiro lugar porque não comemos daquilo que já é nosso. Por que que Eva estava com fome? Por que que Adão estava com fome naquele dia? Se eles tinham comida sobrando. Nós caímos na cilada da serpente quando não nos alimentamos daquilo que Deus já nos deu. Sabe quando o adultério acontece? Quando um esposo ou uma esposa não usufruem do relacionamento que Deus já deu. É assim, o pecado sempre nasce dessa forma. E ao invés de eu me alimentar daquilo que Deus me deu, Ele está dizendo, olhe para o que eu já te dei, olhe para a vida que eu já te dei, olhe para tudo que eu já fiz na sua vida, se alimente disso, perceba que você é um abençoado, a graça, a favor sobre a sua vida. Quem não faz isso, vai cair no papo da serpente. Sabe quando é que nós caímos no papo da serpente? Primeiro é quando não comemos do que Ele já nos deu. Segundo é quando queremos e desejamos aquilo que Ele não nos deu. E terceiro, é quando cedemos à comparação. Escute o que eu vou te dizer aqui. Não desconfie da bondade de Deus. Essa é uma ação diabólica contra você. Não desconfie da bondade de Deus. Deus não te deve nada. Ele já te deu tudo o que você precisa. Irmãos, há um sangue que já foi derramado. Há um preço que já foi pago. Há um favor que já foi liberado. Há um acesso que já está garantido a você e a mim. Há uma vida abundante para todos nós. Não nos falta nada. Deus não deve nada para nós. Sabe qual é o problema? Wayne Cordeiro escreveu um livro chamado Andando com o Tanque Vazio. Alguém já leu esse livro? Wayne Cordeiro, ele explica assim. Andando com o tanque vazio, ele fala, o nosso problema, irmãos, é que como a gente não se enche daquilo que é de Deus, nós andamos sempre com o tanque vazio. Quem aqui já esteve na estrada? E normalmente, nós homens sabemos
que se acender a luz do combustível, dá para ir ainda em Curitiba e voltar. Sim ou não, homens? Nós sabemos. As mulheres ficam desesperadas à toa. Acendeu a luz, a gente fala, esse carro é econômico. Dá para ir até Curitiba e voltar ainda? Ah, eu já tive que apartar a briga aqui no meio nosso. Pastor, eu falei para ele, ficamos no meio da rua. Mas daí, quando você está com o tanque na reserva, você está viajando, você não tem muita escolha, não é verdade? Se o seu tanque está lá com um quarto, meio tanque, você passa, olha o posto e fala, não quero, esse é ruim, não é assim? Banheiro ruim, aqui eu sei que é caro, vou no outro. Aí você passa, você tem combustível, você vai. E aí, onde é que você vai abastecer? Você escolhe o posto, você para naquele lugar que você tem confiança, o combustível é bom, o banheiro é bom, todo mundo desce ali e é uma maravilha. Mas e quando não? Quando não é, aí, irmão, você tem que parar em qualquer bomba que for. Não é verdade? Você põe água com diesel, o que for, você enche ali. Você tem que resolver o problema com a sua esposa. O negócio é esse. E aí você vai naqueles banheiros que é todo sujo. Aqueles que dão para nós a chave. E o chaveiro é uma coca de 600, já viu? Não é assim? Outro dia eu fui em um desse jeito, precisando abastecer. O banheiro dos homens era uma colher. E o das mulheres era um garfo, amarrado assim. Você pode imaginar o cheiro que estava lá dentro. Então, porque a gente anda com o tanque vazio, a gente precisa agora se alimentar de qualquer bobagem, de qualquer coisa. E aí, irmãos, eu vivo uma vida medíocre, miserável, não porque Deus não tem, mas porque eu deixei de comer do que Ele me deu. Eu deixei de me abastecer daquilo que é dele. Por que o filho pródigo está comendo comida de porco? Faltava comida na casa do pai? Não, mas agora ele tem que comer o que tem. Ele tem que comer o que colocam na frente dele. Essa não é a vida que Deus tem para nós. Não desconfie da bondade de Deus. Ele preparou coisas maravilhosas para nós. Sabe, esses dias eu ouvi o que eu considero a melhor definição de prosperidade. O que é prosperidade? Eu ouvi a melhor definição de prosperidade, que é assim: a prosperidade é ter tudo o que eu preciso para cumprir o propósito de Deus hoje. Você se considera uma pessoa próspera? O que é a prosperidade? Você tem tudo o que você precisa para cumprir o propósito de Deus agora. Isso é ser próspero. Eu tenho tudo que eu preciso para cumprir o propósito de Deus agora. Mas pastor, você não queria nada mais? Eu queria. Mas aquilo não é necessário para eu cumprir o propósito de Deus agora. Porque se fosse, Ele tinha me dado. Ele me deu tudo o que eu preciso para cumprir o propósito de Deus agora. Então eu vivo em paz com isso. Você está entendendo isso, irmãos? Isso é ser próspero. Olhe para quem está do seu lado e diga: você é próspero. Por favor, você é próspero. Não te falta nada. Louvado seja Deus. Quando Jesus encontra a samaritana, eu vou terminar falando de dois outros personagens. Quando Jesus se encontra com a samaritana, algo está acontecendo. Não sei se você percebeu, mas quando ele entra para conversar com a samaritana, aquela é uma cena onde tudo falta. Aquele é um ambiente de falta, porque falta água, falta comida para os discípulos, falta uma maneira, ela diz, você não tem com que tirar a água, falta resolver aquele buraco naquela mulher, tudo é sobre uma falta. E Jesus quer resolver isso. Então Jesus vai ter uma conversa com aquela mulher. E aquela é uma mulher que tipifica muito bem essa sanguessuga, alguém que não se encontrou com o verdadeiro noivo. Então Jesus, naquela conversa, ele diz para ela: olha, chama o seu marido. E Jesus é muito esperto. Jesus é maravilhoso. Ele fala: vai lá e chama o seu marido. Ele sabe onde tocar. Era ali que estava o buraco. E ela fala: não tenho marido. Se você ler o texto atentamente, você vai perceber que Jesus fala: você respondeu a verdade. Você falou muito bem. Por quê? Você já teve 5, o que você tem não é seu. Olha o que Jesus está dizendo. A questão é que você é tão vazia e você é tão insatisfeita porque você não tinha me encontrado ainda,
que você tentou 1, 2, 3, você já teve 5, você está no 6º e você continua dizendo, eu não tenho nada. Você conhece gente assim? Gente que diz, na minha casa não tem nada, eu não tenho recurso algum, nada de bom acontece comigo, Deus nunca me responde. Tem gente, irmãos, que não percebeu. Ele não percebeu que ele é um insatisfeito, tem um buraco ali que tem que ser sanado, há algo a ser resolvido. Jesus falou, você tentou 1, você tentou 2, você tentou 3, você tentou 4, você tentou 5 maridos, você já está no 6º. Sabe qual é a questão aqui? Escute isso. O número 6 é o número do homem. O homem foi feito no 6º dia, você se lembra? O que Jesus está dizendo para ela é, você está tentando suprir e ser satisfeita de modo natural, isso nunca vai acontecer. Escute isso. Quando Jesus chega na festa dos tabernáculos, isso está escrito em João. Quando Jesus chega na festa dos tabernáculos, ele diz assim para aquele povo, se alguém tiver sede, venha a mim e beba. Sabe em que dia Jesus falou isso? A festa durava 7 dias. Então Jesus esperou eles no primeiro dia. Segundo dia, Jesus estava lá, a Bíblia diz que Jesus já estava lá. Ele esperou 2, 3, 4, 5 dias, todo mundo fazendo festa. Ele está vendo, ninguém consegue se suprir, ninguém vai ser satisfeito dessa maneira. 6 dias é o número do homem. Mas quando é o 7º dia, a Bíblia diz, no último dia, o grande dia, Jesus aparece e fala, quem tem sede vem a mim e beba. Sabe o que ele está dizendo? Você tentou beber, você tentou se drogar, você tentou com bens, você tentou com dinheiro, você tentou com sexo, não deu, porque você não encontrou o 7º, e o 7º chegou, é Jesus. Você lembra quantas talhas tinham no casamento em Caná da Galileia? Ele diz, encham as 6 talhas vazias. Olha o que Jesus está dizendo. Você vai tentar suprir no seu casamento 1, 2, 6, você vai fazer o máximo que você pode, não será o suficiente, mas o 7º chegou. Entenda, irmãos, entenda isso. O que Jesus está falando para aquela mulher é, você vai tentar de modo natural, vai juntar todo o dinheiro do mundo, vai fazer todos os cursos do mundo, vai receber todo o reconhecimento que você quiser em rede social, onde você passar, e isso não será suficiente, porque se você não beber da água que eu te der, moça, você vai continuar procurando e não vai achar. E aí, irmãos, Jesus supre aquela mulher, porque ela diz, me dá, eu preciso, eu não quero voltar aqui nunca mais, eu quero ser suprida. Esse é o dia em que as nossas histórias mudam. Esse é o dia, irmãos, em que você passa a olhar o que te sobra e não o que te falta. Esse é o dia em que você cura a sua ansiedade, a sua angústia. Esse é o dia em que você é liberto. É o dia que você fala, eu tenho tudo que eu preciso. E aí aquela mulher recebe de Jesus. Pastor Douglas Gonçalves tem uma frase muito legal. Ele diz assim, Jesus enviou 12 homens com fome para aquela cidade de Samaria. Você lembra que ele mandou 12 homens lá, eles foram comprar comida. Ele diz assim, Nani, 12 homens com fome foram para a cidade e eles voltaram com 12 ou 13 marmitas, que ele fala, imagina que eles trouxeram para Jesus. 12 homens insatisfeitos, andando pela cidade, voltaram com comida natural. Mas agora ele envia uma mulher satisfeita, e aquela mulher volta com toda a cidade aos pés de Jesus. Uma pessoa satisfeita pode tocar uma geração e fazer muito mais do que uma igreja inteira que não entendeu que a satisfação está em Cristo. Um homem pleno em Jesus fará mais por ele do que 1000 homens que ainda não se encontraram na intimidade, não entenderam a satisfação que é dobrar os joelhos e receber dali, do poço, a presença do Todo-Poderoso. Não é sobre ter mais, é sobre celebrar o que você já tem. Não é sobre possuir mais, não é sobre sair daqui com uma cura, irmãos, por mais que ele tenha. Não é sobre sair daqui com uma resposta, por mais que ele tenha. É sobre sair daqui dizendo, eu já tinha tudo que eu precisava quando eu fui para o culto hoje. Ele é tudo que eu preciso. Paulo, ele clamou, ele disse, 3 vezes eu orei, tira de mim esse espinho, eu estou sofrendo. Por 3 vezes, ele falou, eu ouvi uma resposta do céu, e a resposta é, a minha graça, Paulo, é suficiente para você.
Olha a conversa que Deus está tendo com Paulo. Ele fala: Paulo, eu podia te curar, eu podia. Mas entenda, Paulo, você tem a minha graça e ela é suficiente para você superar essas dores. Superar tudo que você está passando. O Salmo 23 é o salmo mais repetido em todo o mundo. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. A melhor tradução desse salmo não é essa. A melhor tradução é: o Senhor é o meu pastor e eu não sinto falta de nada. Não é que não me falta, é que eu não sinto a falta. Eu não sinto a falta. Ele é o meu pastor. Agora, você vai encontrar no Salmo 23 as declarações assim: tu estás comigo, a tua vara, o teu cajado me consolam. Você vai encontrar no Salmo 23, Davi afirmando por que ele está bem. Por que nada o falta? Ele diz: não, o Senhor me leva, o Senhor me conduz, o Senhor está na minha vida, o meu cálice transborda, eu habitarei na sua casa todos os dias. Olha o que Davi está dizendo. Não é sobre não ter falta, não é sobre, irmãos, passar aquele aperto no dia que o cartão vence. Tem aquele dia que você fala: o cartão está vencendo, não tem tudo para pagar, o boleto está chegando, os meninos estão doentes, as coisas estão complicadas. Irmãos, eu recebo gente brava no meu escritório dizendo: por que o meu motor fundiu? Eu sou dizimista, me explica. Por que você está nervoso? Ele está com você, está com você. Você não pode ler o Salmo 23 sem ler o Salmo 22. Não leia o 23 sem ler o 22. O Salmo 22 também é de Davi e ele diz, no início, versículo 1: Deus meu, por que o Senhor me desamparou? Agora, entenda, por que é possível escrever um Salmo 23? Porque primeiro você escreveu um Salmo 22. No Salmo 22, Davi está dizendo: eu vi Jesus na cruz. Basicamente é isso, é profético. Mas Davi está dizendo: eu tive uma revelação da redenção, eu tive uma revelação da vida abundante, eu tive uma revelação da vida eterna, eu tive uma revelação. Então no Salmo 22 ele vê Jesus sendo crucificado, ele entende o sacrifício do Cordeiro, e quando ele entende isso ele fala: uau, agora eu posso escrever o 23, ele é o meu pastor e de nada eu tenho falta. Só é possível escrever esse salmo, você só vai conseguir fazer essa declaração se você entender tudo que Jesus já te deu naquela cruz, pelo amor de Deus. É sobre essa verdade. Um pastor me parou outro dia e falou assim: Cezinha, eu te vejo viajando. Cara, você não está cansado? Eu falei: tô. Outro dia eu e o Diego chegamos no hotel 2 da manhã e 4 horas vieram buscar a gente para levar a gente para o aeroporto. Eu dormi a conta-gotas no carro, no avião, até chegar em casa. E ele disse: e você, como é que você fica? Eu falei: eu fico feliz, eu fico animado, eu estou satisfeito, eu tenho tudo o que eu preciso. Pastor, eu queria tantas outras coisas, irmãos. Eu fico olhando, queria construir um lugar bem legal para nós como igreja. Eu olho, às vezes eu vou em outros lugares, olho tudo que eles têm. Mas sabe, irmãos, aqui dentro grita: eu não tenho falta de nada. Eu tenho um bom pastor, eu tenho a presença dele na minha vida, do que eu poderia agora ficar reclamando. Então Paulo diz: ei, eu aprendi um segredo. Qual que é o seu segredo, Paulo? Ele fala: eu aprendi a viver bem, gente, quando falta, quando tem, quando sobra, quando me colocam em apuros. Eu aprendi. Paulo, fala para nós, Paulo, qual que é o seu segredo? Ele falou: meu segredo é o seguinte: eu aprendi que eu tudo posso em Jesus. A gente usa esses textos com mensagens triunfantes, tipo, nós vamos vencer e nada vai nos abalar, não, nós vamos ter problemas atrás de problemas. Paulo está dizendo: com fome ou sobrando, o segredo é: eu posso tudo em Jesus Cristo, eu estou satisfeito, não me falta nada, eu tenho um bom pastor. Olhe para quem está do seu lado e fala: não te falta nada. Não te falta nada. Para com essa angústia, para com essa ansiedade, para com esse desespero, irmãos. Você veio hoje para o lugar certo, não porque você vai receber tudo que você quer, mas porque você vai sair daqui com a maior das mensagens: Cristo já está dentro de você. A cruz está vazia, o sepulcro está vazio. Irmãos, nós temos tudo que precisamos, nós não temos falta de nada. A Bíblia diz que Paulo
Em Filipenses, esse texto que ele escreveu dizendo, não me falta nada. Paulo está preso, irmãos. Você tem ideia do que é uma cadeia romana daquela época? Era um buraco. Jogavam ele num buraco escuro, úmido, a ponto de Paulo mandar uma carta para um discípulo e falar, traz a capa, porque as pessoas morrem de frio aqui. Paulo naquele buraco pregou. Tem uma mensagem que ele manda assim para os seus discípulos: os daqui te saúdam, inclusive os da casa de César. Ele está sendo irônico. Quem são os da casa de César? São os soldados que se converteram vendo ele preso. Falando, cara, como você consegue? Como você consegue preso nessa nojeira, nesse frio, sabendo que vão arrancar a sua cabeça? Como você consegue, Paulo? Eu aprendi o segredo, que é o contentamento. Eu estou preso aqui, eu e Silas ficamos presos, nós cantamos, terremoto. A coisa acontece na vida do satisfeito. A coisa acontece na vida de alguém que está pleno em Cristo. Eu e Silas, e ele está contando, eu vejo as pessoas se convertendo. Esse texto de Filipenses, onde ele está preso, que ele escreve essa carta da cadeia, é onde ele vai dizer, alegrai-vos no Senhor. Outra vez eu digo, alegrai-vos no Senhor. Gente, nós podemos ficar alegres. Por quê? Porque nós tudo podemos naquele que nos fortalece. Nós podemos celebrar, vamos lá. Esse é o Paulo, que aprendeu, irmãos, o que a gente pode aprender aqui hoje. Por favor, deixa Jesus ministrar seu coração. Deixa Ele te mostrar a grande riqueza que você já possui. Você pode viver uma vida triste, chateado, olhando para tudo que te falta, percebendo o que te falta, olhando, podia. Tem gente, irmãos, que acredita, a hora que eu casar, a hora que eu resolver, então eu serei pleno. Você nunca será, nunca será. Se não for Cristo na sua vida, então você nunca será. Amém, irmãos? Eu não tenho falta de nada. Eu não tenho falta de nada. Ele é o meu pastor. Irmão, você já pensou se nós saímos daqui hoje? Essa igreja toda, dá uma olhada para trás. Já pensou se nós saímos daqui hoje? Todos nós, cada um de nós, vivendo isso? Satisfação. O que você precisa? Nada. Nada. Eu já tenho. O que vier agora é lucro. Já pensou se cada um de nós entrar nas nossas casas agora e sair pelos trabalhos onde a gente serve, as empresas onde a gente trabalha? Já pensou se cada um de nós, com essa consciência, viver essa verdade, irmãos? Rapidamente, toda essa cidade virá a Cristo. É assim que eu creio. Amém. Fique de pé, eu quero terminar essa mensagem. Irmãos, eu quero rapidinho te mostrar uma coisa aqui. Cadê o Ariel? Está ali? Me ajuda aqui. Eu posso te mostrar umas fotos minhas aqui? Posso? Você não vai rir de mim? Então deixa eu te mostrar um pouquinho uma coisa. Irmãos, essa foto, eu era solteiro. Não sei se dá para ver bem, do meu lado ali, de preto, é o pastor Rafa, lá de Mandaguari. Eu sou aquele de shorts vermelho, vindo do futebol para o ensaio. E do meu lado de azul ali é o pastor Hugo, lá de Marialva. Outros irmãos estão ali também, talvez vocês não conheçam. Essa época eu era solteiro. Nessa época solteiro eu pensava assim, estava lá, eu era baterista dessa banda aí, Inimigos do Ritmo, a nossa banda, brincadeira. Eu pensava assim, o dia que eu arrumar uma namorada eu vou ficar feliz. Estava igual o André Kowalski, que está com a namorada aqui. Aí, irmãos, aí Deus me deu uma namorada. Deixa eu mostrar para vocês essa foto aqui. Olha a Sueli, gente, olha ali. Tem mais uma? Aí eu pensei assim, olha, meu Deus do céu. Meu Deus do céu, nós estamos igual o vinho, velho. Aí Deus deu a namorada, eu falei, agora sim, agora eu estou feliz. Aí eu falei, agora é só casar, né? Porque da namorada tem que casar. Quando eu casar, eu vou ser feliz. Aí nós casamos. Olha só, gente, a cara da Sueli de sortuda. Meu Deus do céu, aí, põe mais uma aí para nós. Isso aí, ó, gente, isso aí é graça de Jesus. Aí casamos. Aí casamos, irmãos, na minha cabeça assim, agora nós vamos casar, nós vamos para o ministério, precisava, né? A igreja,
ver o ministério ser abençoado. Mas nós também precisamos ter filho, né? Depois que a gente casa, aí vem aquela pressão para ter filho. Não, então agora, casar não é suficiente, nós precisamos ter filho. Aí veio o Lucas, a Sueli engravidinha. Poxa vida, agora deu tudo certo. Aí nasce o Lucas. Não, o dia que o Lucas nascer, nós vamos ser felizes. Aí nasce, aí fica doente. Vocês conhecem a história. Aí quando ele está doente no hospital, a gente dizia, então, é só ele sair do hospital que vai resolver, nós vamos ficar felizes. E aí, não, então sai do hospital, Deus o cura. E agora, o que falta? Falta um irmão, porque nunca está bom. Aí vem o Davi. Tem mais foto aí que eu nem lembro mais. Tem o irmão. Essa é a nossa foto de agora, de alguns dias, do casamento do Vini com a Jéssica. E sabe, irmãos, eu estava juntando essas fotos, junto com o Sueli, e eu percebi que até uma altura da minha vida, esse era o sentimento que eu tinha. O dia que eu arrumar uma namorada, o dia que eu casar, o dia que isso acontecer. E eu percebi, irmãos, que a pior coisa estava acontecendo comigo. Quando você não aprende a ser satisfeito e pleno no momento em que você está vivendo em Cristo, a pior coisa vai te acontecer, que é desperdiçar aquilo que Deus está fazendo agora.